Boa tarde. Estamos hoje, dia 6 de julho, dia que eu celebro 38 anos de casado, Fernão. É o nosso programa de mais um Pingo de Liberdade. Eu daqui da Flórida, nos Estados Unidos, você em São Paulo, e o nosso convidado especial, o Ricardo Gomes, de Porto Alegre. Dentro de alguns segundos aí ele entra com a gente. Como é que você está, Fernão? Você está mais adiantado que eu estou só com 30 de casado. Pois é. Estamos aí, né, vendo qual é o rolo compressor do dia, né? Porque agora no Brasil é assim, né? Todo dia tem um rolo de compressor novo, né? Joga uma trolha em cima da gente e sai chutando, vota, vota! E joga milhão no Congresso, né? Joga milhão, joga bilhão, joga bilhão. São os argumentos inteligentes que hoje decidem os destinos do Brasil. É verdade. Mas hoje, para que a gente possa aproveitar ao máximo, o Ricardo já conseguiu abrir um espaço na agenda dele lá em Porto Alegre. Na semana passada, eu prometi para a audiência que ele estaria conosco, mas nós tivemos um desencontro de agendas ali. Mas hoje ele está com a gente. Eu vou chamá-lo logo para a sala, para que a gente possa aproveitar ao máximo a presença dele aqui conosco. Boa tarde, Ricardo. Vou colocar você no meio aqui. Boa tarde, Colega Gelson. Fernão, o prazer é meu estar aqui entre gigantes e sou um fã aqui. Para mim é uma honra estar com vocês, aproveitando essa oportunidade de fazer um bate-papo sobre quem é que cunhou aquela frase do manicômio tributário brasileiro? Eu não sei quem foi, mas estava certo, né? Muito certo. Apropriado. Ricardo, nós vamos, com certeza, hoje o assunto principal, né, da nossa pauta é a reforma tributária, não tenha dúvida. A gente vai ter oportunidade de conversar bastante sobre isso. Mas eu queria, assim, na introdução, falar um pouquinho que você acabou ficando famoso. Eu ia até colocar um trechinho daquele seu vídeo do discurso, mas eu já coloquei esse discurso seu aqui no nosso programa. Já tive com você no dia do discurso, entrevistando você lá na Oeste Sem Filtro. Ou seja, todo mundo sabe do que nós estamos falando, né? Aquele seu discurso no Fórum da Liberdade, ele virou um ícone, né? Hoje, da luta que a gente tem por liberdade no país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua história política, porque a minha referência que eu tenho de você, eu te confesso, que é daquela aula do Brasil Paralelo. A minha referência é do professor, né? E que, nossa, eu achava você de uma erudição, eu ficava olhando assim, cara, como é que ele foi parar na política e como é que ele virou vice-prefeito de Porto Alegre? Você pode dar uma contextualizada para a gente? Obrigado, Gelson, pelas palavras, né? Quando fiz aquela fala no Fórum da Liberdade, não imaginava que ela ia tomar essa dimensão que tomou, né? Acho que terminei expressando ali o sentimento de muitos brasileiros com o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e no iminente fim do Estado de Direito no Brasil, né? Lamentavelmente. E se espalhou. Mas eu sou advogado, né? Eu venho do movimento liberal, por assim dizer, né? Quando estava na faculdade, entrei no Instituto Liberal aqui do Rio Grande do Sul, que depois virou Instituto Liberdade. Depois fui para o Instituto de Estudos Empresariais, que é quem organiza o Fórum da Liberdade, e fui advogando com uma mão e participando do movimento liberal, né, com a outra. E fui presidente da Rede Liberal da América Latina, que reúne organizações e partidos políticos liberais da região, né, da América Latina. Mas nunca tinha pensado em disputar nada eleitoralmente, né? Depois, foi naqueles movimentos ali do impeachment da Dilma, estava sempre em cima do caminhão, participei da organização aqui das manifestações em Porto Alegre, e eu tinha um grande amigo que conhecia do Fórum da Liberdade, que concorreu a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, chamado Marcel Van Hatten, hoje deputado federal. Grande Marcel. O Marcel se elegeu deputado estadual, assim, agora vai ser meu chefe de gabinete. E eu disse para ele na hora, claro que não, eu sou advogado, estou feliz aqui, não vou me meter. Mas o Marcel insistiu, acabei passando pela Assembleia Legislativa com ele, depois concorreu a vereador. Ricardo, eu vou te fazer só uma interrupção rápida aqui.
porque o sinal para a gente está um pouquinho falhando, né? E aí está cortando um pouquinho a sua fala. E vamos ver se melhora um pouquinho, inclusive um pouco. Vamos ver se agora melhora um pouquinho aqui. Voltou? Eu acho que agora estabilizou, sim. Mas você estava falando do Marcel Van Hatten, né? Isso, o Marcel me convidou para ser chefe de gabinete dele. Eu, na hora, disse que não. Sou advogado, estou ganhando bem aqui, mas ele me convenceu, passei pela Assembleia, e aí eu concorri a vereador pelo PP. Aqui no Sul, o PP é um partido com uma base no interior muito forte, um partido quase conservador, eu diria. E depois fui secretário de Desenvolvimento Econômico e concorri a vice-prefeito aqui numa aliança com o MDB, o prefeito Sebastião Melo, que às vezes a gente brinca, é mais liberal do que eu aqui nas posições, a gente está junto, muito alinhado, né? E virei vice-prefeito assim, indiretamente, né? Não tenho família de político, não fiz juventude partidária, essas etapas que normalmente desembocam na vida pública, né? Eu vim primeiro estudando liberalismo e a origem do liberalismo ali na Inglaterra, tema que eu sei que o Fernão domina, e enfim, terminei aqui vice-prefeito. Ótimo. Então, aproveitar essa tua dica aí do Fernão, eu vou colocar logo um assunto para vocês dois conversarem e baterem um papo, para que a nossa audiência também se deleite aí com as posições de vocês. Essa semana aqui nos Estados Unidos, Ricardo, nós tivemos uma decisão de um juiz que ele bloqueou a ação dos órgãos governamentais de modo a coordenarem ações com as big techs, com as redes que são a ferramenta atualmente de comunicação entre as massas, né? E ele avocou a primeira emenda, né? E aí foi interessante que na decisão ele fazia referência, na realidade, ao período da pandemia, né? O contexto da ação que ele decidiu foi exatamente o uso dos órgãos governamentais para coibir o debate e para coibir, inclusive, posições divergentes, né, daquelas que eram predominantes dos lockdowns, das próprias soluções. Haviam médicos e vários especialistas que queriam se manifestar nas redes sociais e eram bloqueados. E essa decisão dele foi nesse contexto. No entanto, ele avocou a primeira emenda, né? Então, nós sabemos que ali, e esse é o ponto que eu queria que você e o Fernão talvez conversassem um pouquinho com a gente, é que essa primeira emenda, ela fala sobre a liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, a liberdade de associação, né? E a liberdade até de peticionar contra o governo. E eu queria pedir que vocês, nesse warm-up, nesse iniciozinho do nosso programa, conversassem um pouco sobre essa decisão aqui nos Estados Unidos e como isso, de alguma forma, deveria servir de benchmark, né? De referência aí para o Brasil, para os nossos debates também. Quem vai primeiro, doutor Ricardo? Vai você? Vossa Excelência. Não, vai você. Cara, a observação que eu faço é a seguinte, olha, não é que nós não sabemos, né, exatamente isso. Nós temos também um equivalente da primeira emenda, né, está lá escrito na Constituição, com todas as letras. Né? O que nós não temos são as ferramentas para fazer os políticos obedecerem à lei. Né? Então, esse é o marco divisório real da democracia, que é aquilo que eu martelo sempre, quer dizer, você olhando a história recente das democracias disponíveis, que são poucas, né, as que realmente merecem esse nome, você vê que está lá, eles passaram por esse problema 100 anos atrás, lá nos Estados Unidos, né, de uma avalanche de corrupção, de uma concentração desenfreada do poder econômico, mancomunado com o poder político e com as ferrovias que são as equivalentes da Amazon, né? De hoje, tudo passa pela mão deles, e com isso eles tomaram o poder. Né? E lá, o que eles fizeram? Eles foram lá na Suíça
com quem eles sempre trocaram figurinhas, né, uns com os outros, tanto os suíços como os americanos, quando eles saíram lá debaixo do Napoleão, quanto os americanos com os suíços nesse momento da virada do 19 para o 20. Então foram lá e pegaram aquelas 5 ferramentinhas, né? Quer dizer, 5 não, são 4, mas na verdade eles já tinham o voto distrital desde sempre. O voto distrital é o pressuposto que permite que você tenha e possa executar aqueles outros 4 direitos que eles importaram, né? Que é o de recall a qualquer momento dos mandatos, quer dizer, o eleitor permanece dono dos mandatos antes, durante e depois da eleição, né? E isso é que garante a representação, que é uma relação hierárquica, não é uma coisa solta, é uma hierarquia, onde o representado manda no representante. Se ele não mandar, ele está ferrado, ele vira um corno manso, né? E depois, com o recall na mão, eles conseguiram lá a iniciativa de leis, o referendo de leis, e, finalmente, a última etapa que está em curso nesse momento lá, que é o controle direto do judiciário pelos eleitores também. Então é isso, quer dizer, o que nos falta é isso. Nós sabemos tudo isso, que tem que ter liberdade de expressão, tal. Tudo que essa canalha está nos empurrando aí, à força, né? Nós já sabemos que não queremos, está escrito na Constituição que nós não queremos, mas nós não temos ferramentas para obrigar eles a obedecerem à lei. Essa é a diferença. O velho law enforcement, né? Fazer valer a lei, né? É isso aí. O curioso, né, é que o próprio Mark Zuckerberg, lá, dono do Facebook e do Instagram, admitiu que foi admoestado pelo governo americano para censurar algumas opiniões que fossem contrárias lá a temas durante a pandemia, né? O que é, assim, a forma mais básica de autoritarismo é censurar opiniões contra a política do governo do dia. O que é uma democracia? O governo do dia diz assim, nós vamos para lá. O povo diz assim, concordo, gosto, ou discordo, não gosto, está errado, não concordo com as premissas dessa tomada de decisão. Isso é democracia. Ela presume que as pessoas possam manifestar as suas opiniões sobre o que o governo está fazendo. E o governo americano foi para as redes sociais, o Twitter também, o Elon Musk mostrou isso, né? Mostrou e-mails enviados pelo governo americano para a então gestão do Twitter, pedindo que fossem limitadas determinadas opiniões nas plataformas das redes sociais. Então, o que essa decisão está fazendo é o óbvio, que é entender que a rede social está coberta pela liberdade de expressão da Constituição americana, né? E que o governo americano não pode admoestar as redes sociais para limitar as opiniões não autorizadas pelo governo. O governo não existe opinião oficial, não existe o monopólio da verdade. Então, o que o governo americano fez foi isso, né, durante a pandemia. E não foi só o americano, né? A gente cansou de ver gente aqui bloqueada, excluída das redes sociais, porque se contrapunha à política de lockdowns, por exemplo, né? Aí você vê que a mentira desses posicionamentos de cerceamento da rede social, etc., está nessa coisa, quer dizer, o mandato mais curto que existe, né, é a eleição diária e hoje, a cada momento, né, da sua fonte de informação, né? O leitor vota isso no momento em que ele abre ou adota um veículo, né, ou uma fonte de informação, e no momento que ele se sente minimamente traído, ele aperta um botão e muda de canal, né? Ele dá um recall no cara na hora, né? Muda de canal. Que era o votar com controle remoto, né? Pois agora a gente vota com o clique.
E hoje o pessoal está nessa coisa, né? Quer dizer, você vê que os políticos não se diferenciam grande coisa, né? Os americanos têm o mesmo tipo de arrogância dos brasileiros, né? Eles estão acostumados com um cenário onde eles dominavam essa coisa, a imprensa toda estava controlada de alguma forma, né? Eles sabiam lidar com ela e, de repente, chega a internet e dá voz para aquela bugrada que não sabe nada, né? Aquela turma que... E eles, isso chacoalha o circo deles e eles estão aí em fúria, né? No mundo inteiro. Só que lá o povo tem a arma na mão e aqui quem tem a arma na mão são eles, e você perdeu, mané. Essas correntes aí de pensamento, né, elas levaram 20, 30 anos aparelhando a faculdade de jornalismo e a mídia, né, no empenho extraordinário para dominar a opinião autorizada, né? E agora surgiu essa rede social, e agora atrapalhou todo o plano dos caras. Atrapalhou tudo. Né? Quando eles conseguiram, olha, dominamos, o campinho é nosso, a mídia brasileira é dependente do dinheiro do poder público, existe uma dominação ideológica nas faculdades de jornalismo, isso já alcançou as redações, agora nós vamos mandar quietos. Aí aparece essa rede social aí, agora todo mundo fala o que pensa. Mas deixa eu colocar um pouco de tempero aí nessa conversa de vocês dois aí. De fato, Ricardo, o debate aqui nos Estados Unidos, o que chocou, de certa forma, quando o Elon Musk ele denuncia e esse debate agora chega com essa decisão desse juiz, o que chocou a opinião pública aqui foi o fato de que o grande argumento das redes sociais, das big techs, para censurar a opinião pública, era que eles tinham o poder discricionário de empresas privadas e você aderia àquela plataforma ou não se você quisesse, e que aqueles eram os critérios adotados pela plataforma. Então, esse argumento ele é derrubado quando se mostra essa conexão do governo impondo às big techs o que eles entendiam. Vamos para o Brasil. Quando nós vemos que o poder judiciário, ele impõe as cassações de contas nas redes sociais, ele cala parlamentares, mais ainda, ele, de certa forma, exclui do debate quem o seu poder discricionário decide que está falando a verdade ou não. E chega ao ponto icônico e tragicômico de chegar, por exemplo, para uma plataforma como o Telegram e não só mandar retirar o que publicou, como publicar um atestado ou uma declaração oficial do que seria verdade na opinião do poder discricionário do poder judiciário. Isso chega a situações caricatas, eu vou colocar essa daqui só para efeito de ilustração, dessa semana que a gente vê que o procurador do Ministério Público que pediu cassação da Jovem Pan, ele move inquérito contra as Big Techs, querendo saber qual foi o critério que a Big Tech teve para, por exemplo, dar um selo para a Bárbara do Te Atualizei. Ou seja, não é só o Alexandre de Moraes, não é só o Supremo Tribunal Federal, mas isso transbordou até para procuradores e outros operadores do direito. Você não vê uma certa diferença do que a gente está experimentando aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil? Primeiro, né, o que essa decisão diz, né? Ela, americana, né? Ela diz o seguinte, ela não está dizendo que pode tudo na rede social e que o proprietário da rede social não pode endereçar para um lado ou para outro. Não está dizendo isso. Ela está dizendo que o governo não pode. Exato. O dono da rede social, ele pode publicar o que ele bem entender, do jeito que bem entender, excluir alguém, incluir alguém. O problema é um problema privado. Um contrato privado tem que ser interpretado como um contrato privado. O que eles estão dizendo é que o governo não pode se meter nisso. Por quê? Essa é a diferença fundamental da Constituição deles e da nossa, né? A Constituição deles é uma lista de proibições ao governo. O que o governo não pode fazer? E a nossa são 350 proibições para o povo.
É isso. O que diz a primeira emenda? Eu adoro a redação da primeira emenda da Constituição Americana, porque ela é didática e clara, né? Ela diz assim: o Congresso não fará leis a respeito do estabelecimento de uma religião, ou proibindo o exercício dela, ou limitando a liberdade de expressão, etc., etc. Ou seja, isso, o Congresso não fará leis significa dizer: isto não é um tema para o governo. O governo não pode se meter. Por quê? Porque se não há lei, nem o executivo e nem o judiciário podem mandar no povo sem lei anterior. Senão é pura arbitrariedade. Então, quando a Constituição americana diz assim: o Congresso não fará leis limitando a liberdade de expressão, o que ela está dizendo é o seguinte: o poder público americano não pode limitar a liberdade de expressão de nenhuma maneira. Isso vale para todo o governo. Então, e a nossa Constituição diz coisa parecida, mas falta o revólver, né? Falta o revólver. É o recall. Cadê a base legal para a ação de um procurador? Cadê a base legal? Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que diz assim: no fundo, isso aqui cria um estado de confusão informacional. Não tem nenhuma mentira aqui, mas é um estado de confusão informacional, então eu proíbo a circulação disso aqui. Toda essa história começa com a proibição. Começa não, mas tem um marco no avançar desse autoritarismo midiático no Brasil, que é a proibição da circulação, acho que da revista Cruzoé, do amigo do meu pai, que tinha na capa um ministro do Supremo, ou alegadamente um ministro do Supremo, dizia o amigo do meu pai, que era uma empreiteira, falando do amigo do pai. O pai era o dono da empreiteira, o amigo era o Lula e o outro era o amigo do Lula. E isso foi proibido de circular no país. Uma revista foi proibida de circular. Pelo primeiro advogado do Lula que foi posto lá dentro, né? Agora já tem 2. Advogados oficiais, fora os outros do meio, que também são advogados dele. Bom, já que vocês dois colocaram o Lula na nossa conversa, eu não tenho como me privar aqui, ou privar a nossa audiência, de entender que realmente esse retorno, né, do PT ao governo, ele traz a reboque um debate muito importante sobre essas nossas conexões, as nossas referências, né? Vocês estão trazendo uma referência histórica dos Estados Unidos, do que plantou a liberdade, ou a referência de democracia. O Fernão gosta de dizer que foi a inauguração da democracia, que o que havia antes era uma pré-democracia. Eu gosto desse raciocínio do Fernão, mas eu sou obrigado a trazer aqui uma lembrança a vocês do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Quando o conceito de democracia é relativo para você e para mim. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. E falamos, pô, Obama estabelece a relação com a Venezuela, chama o Chávez para conversar. Quem quiser derrotar o Maduro, derrota nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Uma vez, Gleito, eu estava no PT e recebi uma carta do presidente Fidel Castro. O companheiro Chávez quis participar do Fórum de São Paulo e nós não deixamos, porque na época o Chávez tinha tentado dar o golpe na Venezuela, tinha havido caracaço na Venezuela, tinha morrido 300 pessoas, o Chávez quis participar, nós não deixamos o Chávez participar. Eu gosto de democracia, porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela 3ª vez. Bom, ele não deixou o Chávez participar, mas foi lá visitar ele. E levou o João Santana na mala. E ele falou do caracaço, mas não falou do que aconteceu lá na Nicarágua também, que 240 pessoas morreram, vários foram presos numa situação muito similar, né? E ele fala que o Papa pediu para ele intermediar. Mas a minha provocação, Ricardo e Fernão, é porque quando vocês falam do Lula, nós tivemos no retorno agora do PT ao governo uma política externa muito complicada, porque a gente percebe que o Lula traz o Maduro ao Brasil escondido,
há uma reação dos presidentes da América do Sul, que inclusive não é uma reação só dos de direita, né, daqueles mais conservadores e liberais, até mesmo os esquerdas progressistas, como o presidente do Chile, e a própria atual presidente do Peru também tem uma posição divergente, e a gente percebe que agora, na reunião do Mercosul, o Lacalle Pou, mais uma vez, deu uma paulada no Lula na frente de todos, dizendo, olha, tentar impor que o que existe na Venezuela é uma democracia, ou relativizar o fato de que no mesmo dia que o Bolsonaro foi julgado no Brasil, o tornando inelegível por 8 anos, a principal concorrente do Maduro também foi retirada do páreo por 15 anos. Então, Maria Corina Machado. A Maria Corina Machado. Então, esse é o contexto, e eu não tenho como deixar de fazer essa provocação para vocês. Essa democracia relativa do PT, junto a esse momento que nós vivemos, de um poder judiciário hipertrofiado, né? Não é uma fórmula perfeita para uma crise institucional? Crise institucional, eu acho que você está atrasado, porque essa aí já passou. Nós agora estamos... não tem mais crise, né? Eles mataram todas as outras instituições, só sobrou uma. Falando o que quer, quando quer, né? O cara anula leis, cria leis dele porque ele quer, né? Nada do que está escrito na Constituição vale, o Ministério Público não existe mais, o Judiciário deixou de existir no momento que você anulou sentenças de 9 juízes por unanimidade das 3 instâncias do Judiciário que estão para baixo do Supremo, não sobrou nada, né? Então, só eles. E também não acho nem que a política externa hoje é complicada, né? Eu acho que pela primeira vez ela é claríssima, né? Ele não deu uma vaza fora. Ele foi lá, abraçou o Xi Jinping, lambeu o rabo do Putin, né? Em seguida ele pegou o Maduro, né? Ele ainda não pôs no colinho o estuprador Daniel Ortega, porque faltou oportunidade, mas o resto já está tudo feito. Ele é absolutamente clara a política externa, é absolutamente claro o que ele está dizendo que vai nos impor, e o Brasil tem que pensar agora se ele vai deixar, né, isso como está deixando. Porque hoje é aquilo, cara, cada centímetro que eles avançam sem resistência garante os próximos 10 quilômetros de ocupação, né? E o Lula não tem mais tempo de vida, né, para fingir que ele não é o Lula, né? Por isso que ele está aí. Agora, quem se deixou enganar pelo Lula falso, lá daqueles outros mandatos, se deixou enganar. A mim, ele nunca me enganou. Tanto que, quando eu senti a possibilidade dele voltar ao poder, né, eu tive que sair da minha quase aposentadoria e vir para... Eu me senti convocado, porque eu sabia que o que vinha para o Brasil era uma coisa desse calibre que está vindo. É isso aí. Vendo essa coletânea de vídeos do Lula aí, a expressão que me vem à mente é aquela do Stanislau Ponte Preta, saudoso, né? O FEBEAPA. É o festival de besteira que assola o país. É inacreditável a capacidade, mas não é só caricato, né? É tão analítico, né? Ele está dizendo agora o que ele realmente acredita, né? Democracia é bom porque eu ganhei eleição, ponto. Está dito, é textual, ele disse isso. Eu gosto da democracia porque eu ganhei eleição 3 vezes. Se não tivesse ganho, eu ia gostar. Está dito, né? A resistência de outros presidentes do Mercosul e das Américas com Chaves é o seguinte: qualquer presidente que responda ao seu povo tem, no mínimo, um constrangimento de defender esse sem-vergonhismo que reina na Venezuela. Mesmo o presidente do Chile, que é um cara de esquerda, mas é um cara que tem que responder na urna, esse cara está preocupado. Peraí, eu não posso abraçar um ditador que tão evidentemente é um ditador. Só o Lula, que se acha o rei da cocada, ele abraça e não está nem aí, porque não está nem aí mesmo. Porque a força da opinião pública
se esvaiu no Brasil, né? Então, o Lacage Pou, eu conheci o Lacage Pou em 2006. Nós fomos num grupo de jovens latino-americanos para a Espanha, lá, estudar a transformação que o governo Aznar tinha feito na Espanha. E o Lacage Pou, filho do ex-presidente Lacage, né? Talvez seja o mais corajoso dessa geração aqui de chefes de Estado das Américas, né? Vou incluir a América do Norte também, porque... Ele é uma luz na escuridão, esse cara. Esse cara é diferenciado, né? Dá uma inveja que Deus livre. Né? E o que aconteceu na Venezuela não aconteceu instantaneamente, né? Aconteceu assim. Primeiro, eu recebi aqui no Fórum, no Instituto Liberal, uma ex-ministra da Suprema Corte da Venezuela. E ela dizia o seguinte: olha, eu sou a última ministra da Suprema Corte que não foi nomeada pelo Chávez. Ela estava perto da aposentadoria. Ela dizia assim: acabou a Venezuela, tem que sair, todo mundo tem que sair, porque assim, depois que tomaram a Suprema Corte, acabou, porque o árbitro final da limitação do poder do Chávez era a Suprema Corte. E essa receita, Ricardo, vale sempre lembrar isso. Né? Essa receita é criação do Foro de São Paulo, do Lula. Né? Tomar o Supremo Tribunal é o golpe bolivariano. Foi ele que fez essa receita e passou essa receita para aquele pessoal que ele colocou lá, né? Que ele ajudou a colocar lá. Né? E aquilo foi o ensaio do que vai acontecer no Brasil. Eu vou colocar o exemplo... ver desculpa, mas que a inabilitação, ela chama inabilitação, né? Que a cassação dos direitos políticos da Maria Corina Machado na Venezuela foi via judicial. Não foi como na Nicarágua, que o Ortega manda prender. A Venezuela nem precisa o Maduro mandar prender, né? Deu uma travada no Ricardo. Eu vou aproveitar e faço a pergunta aqui para ver se volta aqui. Ricardo, acho até assustador e perigoso lembrar que o Lula disse que perseguiria até o final quem o tinha posto na cadeia, e o Dallagnol já foi cassado. Né? Exato. Agora, você veja o seguinte, eu não vou... hoje não dará tempo, talvez, para a gente tratar desse assunto específico, mas eu quero só pinçar essa notícia para remeter ao que nós estamos conversando. Eu estou lendo aqui uma matéria do Terra Brasil Notícias, dizendo que pastor André Valadão pode ser impedido de pregar e até ser extraditado, diz a advogada. É claro que isso está num contexto de um assunto que as redes sociais estão falando. Houve uma acusação contra uma pregação que ele fez no ambiente da sua igreja, citando um texto bíblico. Isso está sendo utilizado e todo um debate. Mas o que eu queria remeter não é nem ao caso específico do pastor André Valadão, mas a menção dessa palavra dele ter que sair, né? Sair do país e fazendo... E eu queria fazer menção a essa notícia, né? Esse bispo que o Lula falou para o Lacage Pou e para todos os presidentes que o Papa pediu para ele pessoalmente conversar com o Daniel Ortega sobre aquele problema que ele está tendo com a igreja, né? Um problema, ele só está tendo uma dificuldade. Na realidade, esse bispo, ele soltou o bispo agora e ofereceu para ele, ou estimulou, ou tentou dizer que o único caminho para ele não ser preso de novo, ele sair, deixar a Nicarágua. E esse bispo, pela segunda vez, disse: eu não deixarei o meu país porque eu não cometi nenhum crime, e novamente ele foi preso porque ele se recusa a, inclusive, deixar o país, como aconteceu com vários empresários, a própria CNN, emissoras de televisão, todo mundo que entra em choque com a opinião do ditador vai sendo expulso do país. E o bispo parece que não quer fazer o mesmo, e parece que no Brasil a gente já começa algumas pessoas pensarem que o caminho, a rota do exílio, talvez seja a única frente a essa nova realidade que a gente vive no Brasil, lamentável, né? Eu estou convencido, Gerson, que isso faz parte da receita deles.
né? Porque com a repetição, quase 150 anos de repetição dessa mesma receita, dando o mesmo resultado, que é esse, quer dizer, a classe média que pode foge, né? A que não pode fica e volta a ser proletária, né? E eu acho que isso está na receita deles. Eles não têm um projeto econômico, eles têm um projeto de poder, né? Então, o que eles querem? Eles querem ficar lá na varanda da Casa Grande, né? E com os escravos lá embaixo com medo do chicote. O resto não interessa, entendeu? Então, eles miserabilizam o país, destroem a economia para ficar donos do país. Não é que isso acontece como um subproduto indesejável para eles. Esse momento já passou, né? Nenhum Ortega ou Maduro, essa gente, tem alguma ilusão de que com o que eles estão fazendo eles vão enriquecer o país. Desde o Fidel Castro, você sabe isso. Então, você hoje vai para Miami e está lá, né? Nós já tem mais brasileiro que cubano lá. Isso quer dizer, a oposição cubana até Miami, né? E é verdade. Isso aqui é como pena. Uma coisa é o exílio, que é isso que o Fernão está dizendo, é o autoexílio. O sujeito, olha, eu vou embora daqui, os venezuelanos estão fugindo para o Brasil. Outra coisa é essa pena do exílio, né? Ou sai ou eu te prendo. Uma coisa é o degredo, né? Uma pena medieval, né? A expulsão do país, né? Inconstitucional até o pescoço, né? Uma inconstitucionalidade suprema. E dizer que o Ortega tem um probleminha com a igreja, ele mandou invadir, prender os padres, fechar as igrejas. Tem o mesmo probleminha com a igreja que a Revolução Francesa teve, né? Mandou decapitar os padres, desapropriou os bens da igreja, quer dizer, roubou para si os bens da igreja. É um pequeno probleminha, né? Uma coisa de perseguição aos cristãos, né? Nada que na relatividade da democracia lulista não seja aceitável, porque, afinal de contas, essa é a democracia boa porque elege o Lula. Está obrigatoriamente na conta. Quer dizer, nenhum deles tem qualquer ilusão de que não é esse o produto que eles vão colher, né? Porque não tem nenhuma exceção, né, fora da China, né, para esse tipo de regime, né? Ele dá sempre o mesmo resultado. É verdade. Este é o pessoal que, quando achar que está completa a tomada do poder, não hesita em te dar um tiro na nuca, né? Essa turma que hoje é retratada em boa parte da mídia brasileira como os defensores da democracia. Da democracia. Agora, Ricardo... Deixa eu só recomendar um momento cultural aqui, tá? Recomendar um filme do Andy Garcia, chama A Cidade Perdida. Isso é virtualmente impossível de encontrar nos streamings, tá? Quem ainda tem um aparelho de DVD em casa, consegue achar o DVD à venda aí, ou você, Gerson, aí nos Estados Unidos vai achar no Amazon Prime, talvez. Tá? Cidade Perdida, do Andy Garcia. Tem mais de um filme com esse nome. É a história da família do Andy Garcia, que é dono de uma casa de festas em Havana quando acontece a Revolução Cubana. O pai dele era professor de Direito Constitucional na universidade, e aquela transmutação ali de uma sociedade com problemas, uma sociedade governada por Fulgêncio Batista, outro ditador, mas a transmutação daquilo num totalitarismo puro, né? Você vê a diferença entre um autoritarismo e um totalitarismo. Um baita filme, difícil que nós estamos vendo aqui também. Eu repito sempre essa história. Eu assisti e vivi o regime militar e parte dele dentro de uma redação, né, sob censura. E a censura, naquele tempo, era uma brincadeira perto disso de hoje. Né? Eles mandavam um militar para dentro da redação, que era um carinha assim, de baixo escalão, tal,
Nós lá não admitimos que ele ficasse na redação, ele foi transferido para as oficinas, onde antigamente tinha os linotipos, né? E o cara tirava uma outra matéria, né? Censurava uma música, censurava uma peça de teatro. Hoje, eles fuzilam o músico, o jornalista, para sempre, né? Você está fora da rede, você está desmonetizado, eles congelam as contas bancárias do cara e da família do cara, né? Eles já estão nesse nível, né? Eu sou amigo do Rodrigo Constantino, convidei ele para vir a Porto Alegre fazer uma palestra. Ele disse assim: não posso, meu passaporte está cassado. É isso aí. As opiniões dele são... Qual é o crime que ele cometeu? Ele deu a sua dimensão virtual, você é assassinado na sua dimensão virtual, como o Fidel Castro fuzilava os caras de carne e osso. É a mesma coisa. Você está fora da vida econômica, você não pode mais ganhar a vida, você está condenado para sempre. É por aí. Agora, Ricardo, eu sei que você está com a tua agenda cheia e eu quero te aproveitar até o finalzinho aqui, a sua presença, né? Então, o tema principal hoje, eu sei que você não pode ficar o tempo todo conosco, mas eu não tenho como prescindir da sua opinião a respeito do tema principal, né? Hoje a Câmara ela começou a debater a reforma tributária e o texto prevê alíquota zero para a cesta básica, há uma série de idas em direção a uma, vamos dizer, uma revisão do Pacto Federativo, acho que eu poderia dizer dessa forma, muita gente debatendo o assunto, mas não há muito consenso. E eu queria um pouco a sua opinião, antes de você nos deixar, falando especificamente sobre essa questão dessa proposta que parece avançar sobre o Pacto Federativo. Eu vou pegar a opinião de um governador, daqui a pouco a gente vai debater sobre o próprio Tarcísio, no âmbito até do teu próprio partido, do PL, né? Houve uma presença do Tarcísio numa reunião do PL que foi uma reunião muito tensa, difícil. Nós vamos tratar desse assunto um pouquinho mais à frente, mas eu queria te colocar como provocação e eu queria ouvir a sua opinião de alguém que é vice-prefeito, que consegue olhar essa questão do ponto de vista do município. Mas antes, como assim, estímulo à tua reflexão, eu vou colocar as palavras de um governador, no caso, o Caiado. Nunca imaginei na minha vida, com a vivência que tem de Congresso Nacional, que um dia chegaria um texto com um absurdo como esse, chamado Conselho Federativo. Isso é coisa de venezuelano. Nós fomos eleitos pelo voto. Você realmente desestruturar o ente federado e criar um conjunto de forças com 27 representando estados e 26 representando os municípios. Qual é o presidente da República que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Qual governador que não faz maioria dentro de qualquer conselho? Quer dizer, isso é mortal. Estou lhe dizendo porque realmente me assustou. Eu não acreditava que pudesse chegar a esse ponto. E aí, Ricardo? Jefferson, não sei o que vai ser votado em Brasília. O texto da reforma não é conhecido. Eu faço perguntas óbvias aqui que tinham que estar muito claras para todo mundo antes de levar um texto à votação. Assim, qual vai ser a alíquota desse novo imposto único, o imposto de bens e serviços? Qual vai ser a alíquota? Quem paga hoje 5% de ISS, Imposto sobre Serviço, numa cidade, vai pagar quanto depois dessa reforma? Não sei. Sou vice-prefeito de uma capital, não sei. Eles estão aprovando um documento que não está escrito ainda, né? Não está claro, mas assim, olha, eu recebi do Marcel Van Hatten, deputado, um pedacinho aqui de um texto que parece que está na lei, que diz o seguinte: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos tal, tal e tal e tal. Aumenta o imposto por decreto aqui. Isso é a Carta Magna de 1215. Dizer, não haverá taxação sem representação.
Teve rei na Inglaterra degolado, literalmente decapitado, por aumentar imposto sem reunir o parlamento. E nós estamos escrevendo na reforma tributária brasileira que o rei, Sua Excelência, Sua Majestade Lula da Silva, o executivo, pode mudar a alíquota do imposto por decreto. Então, é uma coisa que a gente não conheça o que está sendo votado, é inacreditável. E o pior é o seguinte: grande maioria do Congresso sequer leu, sequer lerá, vai votar porque veio a emenda. Me liberaram tanto de emenda, vou votar a favor. 5 bilhões hoje. 5 bilhões. 5 bilhões de reais em emendas liberadas para aprovar uma reforma tributária que a gente não sabe qual é. Eu sou a favor de reforma tributária a qualquer momento no Brasil. Tá? O Gilberto Amado tinha uma frase que dizia assim: a Constituição brasileira inventou um novo tipo de homicídio, o homicídio por asfixia tributária. São 80 impostos, a complexidade, o tamanho da carga tributária. Para diminuir carga e simplificar imposto, sou a favor agora. Agora. É urgente votar. É isso que está sendo feito. Não vou nem dizer que não é. Eu não sei. Eu não tenho como saber. Eu não conheço o texto que está sendo aprovado. Esse Conselho Federativo, Caiado, o prefeito Sebastião Mello, aqui diz assim: isso é o soviete supremo. É um grupo de tecnocratas e burocratas que vão decidir entre eles a política tributária nacional e ao município, a Câmara de Vereadores, eleita democraticamente, a Assembleia Legislativa dos Estados, os governadores, os prefeitos eleitos, calem a boca e aceitem. Porque aqui, qual é a fórmula de distribuição desse novo imposto? Quanto vai para cada parte? Não sei dizer. Então, eu vejo muitos prefeitos, muitos governadores que estão fazendo uma continha assim, ó. Hoje eu ganho X no meu estado, no meu município, depois da reforma pode ser que chegue a Y. Que bom, sou a favor. Está olhando para o caixa. Primeiro, aumentar a receita de ente federativo sem aumentar a economia é a senha do desastre. Tá? Eu tenho uma frase aqui que eu digo sempre: no poder público, toda receita cria a sua própria despesa. Quando o dinheiro entra, ele acha um jeito de sair. Não existe economia, não aumenta o investimento. O dinheiro entra e sai. E desaparece. Tá? Desaparece, não é só por corrupção, desaparece nos meandros da máquina. Vira uma gratificação aqui, uma bonificação ali, some. Então, o que eu vejo assim, falta informação, falta transparência, cria um modelo aí com esse Conselho Federativo que atropela os municípios e os estados. Ninguém sabe o que vai acontecer com isso daí. E o Congresso está lá no oba-oba, ganhei emenda, vou votar. Ao mesmo tempo, é tudo claro, não é, Ricardo? Pelo avesso, né? Porque você vê a situação, quer dizer, o cara que acabou de se declarar orgulhoso, né, de pertencer à hoste do partido que determina uma ditadura de partido único. Né? Único. Essa palavra único está em todas as coisas do PT. Sindicato único, tudo tem que ser único. Né? Tudo tem que ser único. Esse cara está dizendo para esses prefeitos aí que você falou, descreveu fazendo essa continha, né? Bom, então tá, pode pôr a cabecinha. Né? Então tá. Esse cara que está fazendo isso, né? Não é outro. E com que honestidade ele está fazendo isso? Ele jogou uma trolha de 120 páginas, né, de tecnicidades absolutamente herméticas para o cidadão comum. Você precisa ser um baita especialista para entender todos os meandros do que está escrito ali, né? Se você quiser considerar a parte tributária, que é irrelevante ali, né? A questão importante ali é outra, é o jogo político que está por trás. Mas, para você destrinchar isso, né, o cara joga 120 páginas em cima do Congresso Nacional e dá 14 dias para o cara para votar isso no tapa, de porrada, e jogando 5 bilhões, né? Na semana passada jogou 2.
agora jogou mais 5. E o Ricardo... Porque eles vendem esse pacote, cara. O Ricardo não sabe, né, do que se trata o texto, né? Mas nem os deputados, olha só. A minha confiança para votar numa reforma que foi entregue ontem o texto, com 142 páginas, tendo 24 horas para poder discutir e analisar e ser votado, dizer que isso daqui vai ser bom para o Brasil, eu não irei colocar minha impressão digital nisso daqui. Então, é isso. São mais de 120, viu, Fernão? E são só 24 horas para ler e decidir, não são 14 dias, não. Vou fazer uma provocação aqui para a imprensa. Bote um jornalista no Salão Verde lá com uma provinha, 10 perguntas sobre o texto que vai ser votado. E vê quantos conhecem o que vão votar hoje. Se 10%, eu retiro toda a crítica que eu fiz. Se 10% dos deputados que vão votar a matéria acertarem a provinha, mostrando que conhecem o projeto, eu retiro a minha crítica. E uma matéria que vem cercada de todos esses gestos de boa-fé que eu acabei de descrever aqui, né? Quer dizer, por essa gente que tem essa capivara, né, de mentira. Né? O Lula que dá aulas por Nicolás Maduro, você precisa mentir melhor. Tal. Você acha que o Lula quer ter governadores fortes nos estados, capazes de lhe fazer uma oposição e de organizar uma oposição na próxima eleição, ou quer suprimir qualquer liderança regional para eleger o seu poste, como fez com a Dilma? O que vocês acham? Ricardo, você que está nos municípios, essa pressa, para mim, é nítido, né? Que eles têm que aprovar isso com um ano de antecedência, né? Para já matar a eleição de 24, que está prometendo eleger um exército de prefeitos contra eles. Né? Então, já vão nascer mortos esses prefeitos. E a reforma é a seguinte: isso aqui tem que acontecer até 2028, não se preocupem. É até, né? Até, não é em 2028, é até 2028. Depois vem toda a regulamentação por lei complementar, começa a passar essas leis complementares, as alíquotas, sabe Deus onde vão parar, junta o dinheiro em Brasília. Para ir para Brasília vai de avião a jato, para voltar para o município é de carrinho de mão. O cidadão está na ponta aqui, bate na porta do prefeito, né? Não bate na porta do ministro. O ministro, o cidadão não encontra, vai ver uma vez na vida. Agora, o prefeito tem que dar explicação na esquina. Mas esse aí vai ter que sentar e ver quanto Brasília vai mandar de dinheiro no fim do ano. Agora, Ricardo, eu sei que você vai sair, mas eu não vou deixar você ir embora sem me responder essa pergunta aqui. O seu partido, ele tem toda a chance, né, de se transformar no maior partido do que se convencionou chamar no Brasil da direita, né? É uma dificuldade, a gente sabe que o partido tem dono, ele vem de uma história de fisiologismo, né? Existe uma frente que foi eleita aí na vibe do Jair Bolsonaro, e há essa tensão. Eu vou colocar só um pedacinho da reunião que teve lá em Brasília, que você me disse nos bastidores antes da gente entrar, que você nem viu ainda, mas houve uma tensão, foi uma reunião muito tensa, em que o Tarcísio compareceu, tentando convencer o PL dos seus argumentos, né? E foi hostilizado pelo Ricardo Salles ali de uma forma muito dura, mas não é isso que eu vou trazer para a nossa audiência. O que eu quero trazer é vamos dizer assim, essa ideia que o presidente Bolsonaro sugere de que esse assunto seja melhor estudado e que a votação ocorra somente em agosto, na volta do recesso. Eu vou te colocar aqui um momento de tensão para que você veja, e aí eu vou te fazer uma pergunta logo depois, espere, por favor. A Câmara, conversa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? A esquerda. Nós vamos ficar toda na esquerda, não tem voto. Gente, a grande questão
é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Bom, então, a parte do debate, Ricardo, eu vou deixar para a segunda parte do programa, porque o Fernão fez uma entrevista ontem sensacional. Eu vou trazer algumas partes, inclusive, de uma entrevista que ele fez hoje com um dos maiores tributaristas do Brasil, e a gente vai falar sobre a questão do Tarcísio. Então, eu nem vou te perguntar sobre reforma tributária agora. Eu vou te falar sobre um assunto que subjaz a essa reunião, que é a tensão entre Ricardo Salles e o Tarcísio por causa da disputa em São Paulo, terra do Fernão Lara Mesquita. Então, eu aqui da Flórida, né? Eu estou de longe, eu não tenho nada a ver com o Fernão Lara Mesquita e seus problemas aí na sua cidade, onde ele reside. Mas o que eu percebo é o seguinte, Ricardo, e agora sendo direto, muita gente diz que esse lançamento do Salles antecipado, houve uma retirada porque o próprio Bolsonaro entendeu que não deveria ser dessa forma, achou prematuro, inclusive disse que ele aconselhou a todo aquele que quer se lançar candidato a não se colocar com tanta antecedência, né, diante das questões para não tomar tiro. Mas muitas pessoas, Ricardo, usam o teu exemplo aí de Porto Alegre, onde você é o vice de um prefeito do PMDB, numa aliança que foi feita para justamente derrotar a possibilidade da esquerda. A gente sabe que o Porto Alegre é uma das cidades que a esquerda é muito forte, né? É o berço, inclusive, de grandes ícones do PT, mas havia a chance da Manuela vencer e foi feita essa coligação sua, do PL, como vice-prefeito, e um prefeito do MDB. E o pessoal faz um paralelismo com o que está acontecendo em São Paulo com Boulos e essa tentativa de articulação com o atual prefeito. Como é que é a sua leitura em relação a isso? Esse argumento procede? Olha, eu sou muito amigo do Salles aí, gosto muito do Tarcísio, então não conheço os meandros da divergência deles, tá? Mas vou dizer assim, primeiro concordo com o que disse o presidente Bolsonaro. Se o partido conseguisse se unir, se esta chamada direita brasileira conseguisse se unir, imporia muito mais dificuldades para o Lula. Mas não vai acontecer, não vai acontecer. Tem que entender que os partidos no Brasil não têm essa coesão ideológica, e nem tem como ter, porque são 40 partidos, não tem essa coesão ideológica que um partido democrata e um partido republicano, mesmo tem, com as suas diferenças, né? Os caras falam, democrata do Texas é mais conservador que um republicano de Nova York. Mesmo assim, os partidos têm uma certa coesão. Isso no Brasil, eu não espero isso, né? Eu tenho uma visão muito pragmática e não chega a ser pessimista, mas eu não tenho nenhuma ilusão com o sistema partidário brasileiro de que, antes de uma reforma de voto distrital, concordo com o Fernão nisso, sem o voto distrital, o Congresso brasileiro vai continuar sendo um dos mais ridículos do mundo, né? Dito isso, tá? Aqui em Porto Alegre, primeiro, o prefeito é do MDB e tem uma visão que eu diria que é profundamente liberal, né? Desde a campanha, o prefeito Melo fala o seguinte: o desenvolvimento econômico é o primeiro vagão do trem. Se ele parar, para o resto todo. Se a cidade não andar, se não se desenvolver, se não gerar emprego e renda, emprego é o melhor programa social que existe. Se não gerar emprego e renda, se não gerar oportunidade para as pessoas, não tem condição de fazer gasto social, de política social capaz de suprir isso. Então, primeiro, eu quero notar isso, tá? O prefeito tem uma visão que eu diria profundamente liberal da economia. Tanto que baixamos impostos aqui, simplificamos. Porto Alegre regulamentou a Lei da Liberdade Econômica. Hoje nós temos 771 atividades em Porto Alegre que não dependem de nenhum tipo de alvará da prefeitura para funcionar. Não precisa nenhuma autorização do município. Abre o negócio, nos avisa e paga seus impostos, acabou. Então, o prefeito tem uma visão assim, isso obviamente simplifica uma aliança, né?
Agora, eu vou dizer, nada é pior para São Paulo do que o Boulos ganhar. Nada pior. Mas o prefeito atual não é bem do nosso lado. Eu gosto muito do Salles, mas se tiver que construir uma coalizão, tá? Eu fiz muitos cursos no Partido Liberal Alemão. Tá? O Partido Liberal Alemão, num ano bom, faz 15% dos votos. Ou seja, não vai governar sozinho nunca. Só vai governar e influir quando conseguir construir uma coalizão. Então, em tese, tá? Eu não conheço o caso específico aqui de São Paulo, o Fernando conhece muito melhor que eu aprendi que touro em rodeio alheio não berra. Então, não vou me meter estou navegando em águas estranhas aqui. Uau. É tudo igual. Mas eu acho o seguinte, bom, nós para ter uma candidatura própria, a nossa candidatura é capaz de reunir forças para vencer a eleição, avante com ela. Agora, ela não é capaz de... Isso é o que a esquerda sabe fazer muito melhor do que nós, né? Claro. Agora, em nome de manter um purismo na eleição, nós vamos entregar para o Boulos? É pior do que o atual prefeito? Claro que é pior que o atual prefeito. É isso aí. Essas briguinhas me deixam... Cara, dá vontade de ir lá e esbofetear os caras. Falar, olha, gente... O fogo chegando na bunda e vocês discutindo com qual água mineral vocês vão apagar o incêndio. Porra. Então, talvez se Bolsonaro tivesse conseguido atrair o MDB, tivesse conseguido atrair outros partidos para uma coalizão maior, a gente não estivesse vendo Lula presidente da República. Exatamente. É verdade. Ricardo, eu quero te agradecer, eu sei que eu extrapolei até o que eu combinei com você de horário, mas... Não, mas eu confesso que eu me atrasei para o meu próximo compromisso, mas eu quase que eu digo que me atrasaria mais, tá? Porque um prazer estar aqui falando com vocês, com a audiência, um pingo de liberdade, e dizer que para mim é uma honra de novo, tá? Estou sempre à disposição e quando quiserem, eu estou às ordens. Vamos chamar que vai virar freguês aqui. Obrigado, estou dentro e tomara que a gente tenha pautas mais positivas, né? Quem sabe a gente volte a falar aqui sobre a rejeição dessa reforma tributária e da realização de uma verdadeira reforma tributária que baixe imposto e simplifique. Não, eu estou sonhando acordado, não vai acontecer. Só acontece quando ela é feita pelos pagadores de impostos. Quando ela é feita pelos cobradores, é sempre no mesmo lugar que ela vai parar. São dois lobos e uma ovelha decidindo qual será o jantar. É isso aí. Ricardo, muito obrigado, muito sucesso aí em Porto Alegre. Nós, como eu te falei, tive a oportunidade de te mandar uma mensagem semana passada, a gente pede muito a Deus que te dê sabedoria, força, vigor para tocar esse projeto em Porto Alegre. Eu tenho um carinho muito grande, eu me considero um cariúcho, tomo chimarrão, sou aquele carioca que tem um amor pelo Rio Grande do Sul. Eu servi 2 vezes no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai e na fronteira com a Argentina. Gosto do teu estado e eu torço muito para que você possa fazer uma boa administração aí e leve a população de Porto Alegre, né, a experimentar um pouquinho desse pensamento liberal. Amém. Muito obrigado e ambos, quando estiverem aqui no Sul, o churrasco é por minha conta. Opa! Um abraço. Obrigado, um abração. Um abraço, tchau. Baita cara, hein, Fernão? Muito bom a gente estar com ele. Mas como nosso tempo já está um pouco avançado, eu não vou nem sair do tema. Você fez uma entrevista ontem sensacional, né? Talvez com um dos maiores tributaristas do Brasil. Nem eu, viu? Ele que é sensacional. O Hamilton é um dos maiores tributaristas do Brasil e esse tema é um tema que você precisa ter realmente linhamento científico para poder falar sobre ele e enxergar todas as falcatruas que estão escondidas dentro daquele texto. Só quem tem uma visão como o Hamilton. Então, a entrevista foi boa, não foi por mim, não, foi por ele. Então... Hoje nós demos um repique,
né, porque o Hamilton está viajando agora, ele vai ficar uma temporadinha fora do Brasil, e eu pedi para ele comentar as declarações do Tarcísio. Então, eu vou colocar primeiro a declaração do Tarcísio e depois eu vou colocar um trecho dali da conversa que você teve e a gente vai bater um papo sobre isso, porque tem muita gente na nossa audiência hoje que está preocupada, né, com essa reforma. Eu não sei qual é a evolução, eu vou pedir até para o pessoal que está nos acompanhando nos informar se tiver alguma evolução lá de Brasília, porque não dá tempo de eu estar conversando contigo, pilotando aqui o notebook e saber do que está acontecendo. Mas o fato é que nós temos o governador de São Paulo, que entrou dentro dessa celeuma, né, dentro de um contexto um pouco controverso, porque ele foi realmente admitindo, né, que ele gostaria de fazer a reforma, como todos nós gostaríamos que houvesse uma reforma tributária, mas talvez ele começou se expressando mal. Eu vou colocar aqui a entrevista dele rapidinho, aqui um corte. Conselho Federativo, olha, se eu tenho uma governança mais frouxa, eu preciso de uma arrecadação mais na mão do Estado. A partir do momento que eu melhoro a governança do Conselho Federativo, eu posso ter algo mais algoritmizável, vamos dizer assim. E o que a gente vai fazer aqui é tentar construir uma melhor governança, uma governança que seja mais representativa, para que a gente possa ter também um processo de cobrança do tributo e até de destinação dos créditos gerados mais automático, como já acontece em alguns países da União Europeia. Eu acho que está muito fácil construir entendimento, São Paulo vai ser um parceiro no debate, na aprovação da reforma tributária. Nós estamos aqui para isso, para gerar convencimento. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustados. Bom, então... cortou o detalhe de que é importantíssimo, de que ele disse que ele está de acordo com 95% do que está naquele pacote. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que ele foi muito infeliz, Fernão. Por quê? Porque nós não conhecemos o texto para saber que ele está de acordo com 95%, quando até ontem o relator não tinha o texto final, fez modificações, colocou hoje, já é preocupante. Vamos ouvir quem é o técnico no assunto para ele dizer isso que nós estamos dizendo aqui, mas com consistência científica. Exato. Então, mas o que me chamou a atenção foi que ele colocou a questão do algoritmo, né? E que ele levou o debate para uma ideia de que essa reforma ou esse conselho federativo seria nada mais, nada menos do que colocar um algoritmo para fazer o cálculo automático. E eu gostei muito da sua provocação que você fez na sua entrevista, que eu vou colocar aqui a partir dessa sua provocação que foi brilhante. Deixa eu ver se eu consigo... Concorda com 95% deixa eu tirar da reforma. Quando a gente propõe primeiro e ver se eu consigo colocar aqui você. Espera aí. Sempre me dá uma dificuldade aqui, mas eu consigo colocar. Espera só um minutinho. Vou tirar aqui do... Tá aqui, ó. Vamos lá. O problema parece que é quem vai escrever esse algoritmo, não é? Não, até aí eu não sou contra isso, não. Existe um sistema como esse na Índia. A Índia, como eu ontem falava com você, mas recordando, eles têm um sistema de arrecadação por algoritmos e é centralizado, de forma que aquilo que é recebido, a parte das províncias vai direto para as províncias e da União vai para a União, sem uma interferência humana que permite, de forma a não permitir manipulação. Até aí, isso é normal. Eu até estranho que a gente esteja dizendo que isso é um problema. Deveria ser assim. O que eu acho é que isso é muito pouco. O que muda, em essência? Na verdade, a pergunta é o seguinte: os Estados-membros vão, a partir disso, poder fazer o que a mais? Não vão poder instituir o tributo. Quem vai criar o tributo é a lei. E a lei é a lei do Congresso Nacional. Quer dizer, é a lei complementar, que é uma lei normal, apenas com maioria qualificada. Quer dizer, entra em cena todas aquelas distorções do peso do voto regional, do Congresso, passam a interferir nessa questão, então.
Não, isso eu chego lá. Na verdade, o que eu quero dizer é que, com relação a esta questão que o Tarcísio colocou, me pareceu muito pouco. Ou seja, para alguém voltar atrás no que dizia que ia perder a autonomia, ele continua perdendo a autonomia. Ele está avançando, digamos, apenas num sistema, mas que não muda nada. O que eu quero dizer é o seguinte: quem, na verdade, vai comandar, quem vai pilotar tudo isso, quem vai criar o tributo, quem vai ter o poder de dizer estes produtos terão isenção ou redução num determinado nível, quem vai fixar a alíquota de referência é o Senado, mas tudo isso é iniciativa do governo federal. O governo estadual e o governo municipal, os governos estaduais e municipais, vão perder competência tributária. Hoje essa competência para isso que você disse, de determinar a alíquota e tal, como é que funciona? Hoje, estados e municípios, cada um fixa a sua própria alíquota, cada um baliza as alíquotas como bem quiser, cada um, dentro de certos limites que a Constituição permite, pode reduzir as alíquotas, pode dar favores fiscais, enfim, pode fazer política fiscal. Os estados fiscalizam, os estados interpretam a legislação. Isso é muito importante, viu, Fernando? Porque basta uma lei, vir uma lei, quem interpreta a lei tem um poder extraordinário. Quem fiscaliza, arrecada, interpreta a lei são os estados. Bom, Fernão, uma aula, né? Ele tocou em vários pontos aqui que eu não vejo as pessoas tocando, e você teve a oportunidade de colocar, como você falou, alguém que entende do assunto e que levantou várias questões que não podem ser reduzidas, né, nessa simples afirmação. Eu concordo com 95%, quando, na verdade, tem muitos outros temas que ele levantou. Eu, inclusive, estimulo a nossa audiência a assistir a sua conversa com ele de ontem à noite, ir para o seu canal do YouTube e assistir a conversa inteira de ontem, que foi um show, né? Ali, o pior disso tudo, Gerson, é que essa atitude do Tarcísio se dá em cima da ostensividade, da má-fé do processo de aprovação que estão querendo impor a esse troço, né? Que é uma coisa complicadíssima, né? Que pessoas como o Hamilton, que tem uma vida inteira de mexendo com esse assunto, que é hipertécnico, né, com repercussões que se desdobram em ondas, né, que tem repercussões políticas, econômicas, de desenvolvimento, de competição, afetam setores inteiros da economia, que são multidões de pessoas, né, que construíram coisas na vida e, de repente, cai um troço desse. Tudo isso é para ser decidido em 14 dias. Um texto de 140 páginas jogado sobre esse Congresso Nacional, que a gente sabe como é. Quer dizer, não vai aí uma crítica à qualidade do congressista. Eu não sei nada de tributarismo também, né, de tecnicalidades tributárias. Agora, todo esse lado do pacote, como o Hamilton explicou muito bem ontem e hoje também, né, nas entrevistas que eu fiz com ele, está fluido, não está escrito, né? Todos os multiplicadores, todas as coisas que definem o que vai acontecer, não só com os impostos, mas com quem tem ou não tem o poder de manipular esses impostos, não está definido, né? Está tudo no escuro. É um projeto que está escrito até a metade. Agora, tem uma parte dele, uma dimensão dele, que é absolutamente clara e cristalina, que é esse lado do efeito político que se quer obter com essa manobra, né? Que é de você botar todos os governadores e todos os prefeitos de São Paulo, não mais só sob chantagem, como eles estão hoje, né? Porque eles têm lá aqueles 7 terabytes de trocas de telefonemas e mensagens da vida inteira, né, desse pessoal durante anos, que saiu naquela vaza-jato e que o Toffoli
tomou posse disso para guardar só para o patrão dele, né, e está lá, num canto, né, eles usam isso, como estão usando aí contra o Arthur Lira e tal. Né? Não só isso. Agora, esse cara vai ter que ir de pires na mão para fazer qualquer coisa no governo dele. Né? Então, você pode definir o sucesso ou o fracasso de qualquer político, né, abrindo ou fechando a torneira para ele. Né? Isso se põe todos os governadores, da onde pode sair o competidor do Lula na próxima eleição, porque o competidor verdadeiro eles já mataram com o Supremo Tribunal, né, com essa ineligibilidade fajutérrima que eles jogaram para cima do Bolsonaro, né, que é um negócio de Nicolás Maduro. Aliás, os dois fizeram no mesmo dia contra os seus concorrentes, né, o Maduro e o Lula. Quer dizer que o Maduro aprendeu a mentir com o Lula e vice-versa. Né? E os prefeitos, né? Agora, em 24, no ano que vem, você vai ter uma eleição. Qualquer alteração no imposto tem que ter um ano de frente sobre a próxima eleição para vigorar. Né? Esses prefeitos, que já está definido no horizonte do Brasil, que vai ser uma onda, né, de eleição de prefeitos contra essa ditadura que está aí, né, já vão nascer mortos, já vão nascer dentro do bolsinho do Lula, porque não vão ter um tostão para nada, não vão poder fazer nada em matéria tributária, nem para frente, nem para trás, nem para aumentar, nem para diminuir. Né? Então, esse é o único lado que está claro nesse pacote. Todas as tecnicalidades, e mais, o que o Hamilton, com a competência que ele tem nesse assunto, demonstrou ontem, claramente, é que todos os exemplos positivos que eles sacam, né, para dizer que nós estamos fazendo uma coisa parecida com o Canadá, estamos fazendo uma coisa parecida com a Austrália, estamos fazendo uma coisa parecida com a Nova Zelândia, é tudo mentira. Né? O Hamilton pegou ponto por ponto disso na entrevista de ontem, né? E demonstrou que não é isso, não é o que eles afirmam, frequentemente é o contrário do que eles afirmam. Né? E isso tudo sendo empurrado com essa violência, né? E por cima dessa violência joga aquele balde de dinheiro sujo em cima do Congresso para ostensivamente comprar os caras. Quer dizer, essa ditadura é uma ditadura podre, né? Ela é podre, né? Ela já vem com esse troço. Esse é o tipo de argumento que eles usam. Dinheiro, chantagem, né? Como estão fazendo com o Arthur Lira e outros, né? E agora dinheiro, chantagem e porrada, né? Ameaça o cara de prisão, ameaça o cara. É isso. Não tem um argumento válido. Todos os argumentos teóricos que eles lançam são mentirosos. Eu deixo assim para a nossa audiência, Fernão. Você já tinha tocado nesse assunto há umas 3 semanas atrás, e não pudemos avançar nesse debate. Hoje eu vou colocar para a nossa audiência só como sugestão, porque parte do que você está falando, ele pode ser encontrado nesse artigo, né, que você mesmo sugeriu para a nossa audiência, para que eles lessem, né? Lisboa, uma festa. Esse artigo da Malu Gaspar, ele traz uma série de informações dessa grande festa que foi feita lá em Lisboa, patrocinada pelo decano do Supremo Tribunal Federal, na qual o primeiro orador do evento foi justamente o Arthur Lira, o presidente da Câmara. Estava também o vice-presidente, que é do Partido Republicano, que, por sua vez, é o partido do Tarcísio, que também estava lá. Havia uma série... Estava o André Mendonça, ou seja, o próprio Barroso. É uma coisa estranha você ter num mesmo evento ministros da Suprema Corte com uma série de empresários que podem ter conflitos de interesse em ações que podem ser julgadas, mas o fato é que os grandes operadores da decisão desse momento da reforma tributária, eles estavam reunidos lá em Lisboa
e todos dentro desse contexto de uma negociação feita fora do Brasil, tratando dos temas importantes do Brasil. Então, eu sei que você deixou essa sugestão, eu fiz questão de colocar agora. Procurem esse artigo da Malu Gaspar, Lisboa é uma festa, porque algumas coisas vocês vão perceber que são conexões óbvias com esse contexto que nós vemos hoje, né? É um artigo brilhantemente escrito, né, e que mostra esse grau de promiscuidade absoluta, né, que caracteriza esse lado podre do Brasil. Né? É um surubão aquilo. Né? E essa Malu Gaspar, que é uma repórter de tirar o chapéu, conta essa história de uma maneira brilhante. Esse artigo é antológico. Eu vou terminar a nossa parte aqui, ainda vou colocar alguns comentários, mas eu creio que nós somos convergentes em uma questão, Fernão. Eu não vou, abstraindo do debate político ali do Ricardo Salles e com o Tarcísio, né, que entra até uma questão da disputa pela prefeitura, tal, que eu não vou trazer para o nosso debate hoje, mas o fato é que o Ricardo Salles, nessa reunião que houve ali, que o Tarcísio foi defender a reforma, que é realmente consensual, todos nós entendemos que esse manicômio tributário no Brasil precisa ser encarado, mas não da forma, e eu creio que o Ricardo Salles foi muito feliz nessa frase que eu vou colocar aqui, nessa última fala dele, tirando essa questão dos debates internos, mas colocando a parte que eu acho que ele foi bastante sábio nessa colocação. A nossa posição com relação à reforma é: não nos enfiem a reforma goela abaixo. Se tem convicção de que ela é boa, discuta, em agosto a gente aprova, em agosto a gente vota. Se assim o presidente Bolsonaro referendar, se assim o nosso partido disser que deve ser, mas nós precisamos ter, Altineu, esse tempinho para refletir o que nos está sendo apresentado. Até eventualmente para concordar nos pontos. Ninguém aqui está dizendo que qualquer coisa que vem do outro lado tem que ser radicalmente rechaçada. Não é isso. Então, aí ele foi muito feliz nessa coisa, porque você tem sempre esse processo, a marcha da insensatez é a cobra mordendo o próprio rabo. Né? Então, o Tarcísio fez aquela declaração, o Bolsonaro se sentiu traído e também fez uma declaração radical para o lado contrário, não queremos reforma tributária, e é aí que ele se perdeu sempre, né, o Bolsonaro. Quer dizer, a coisa hoje é profissional, a precisão do tiro é o que diferencia se acertar em Deus ou acertar no diabo. Né? O tiro tem que ser preciso, e nesse aspecto o Salles foi preciso. Quer dizer, o Brasil precisa, sim, de uma reforma tributária, nós vivemos, sim, num manicômio tributário, mas não é desse jeito que a gente pode fazer um remendo bom nessa coisa. Né? Com essa pressa e com essa falta de cuidado, né? E você amputar a cabeça do doente. Não é assim que se faz. Né? Você mata o doente. Né? Então, ele deu a dosagem que todos deveriam ter dado. O Tarcísio, o presidente, o Bolsonaro, ele deu a costura certa. Né? Sim, o Brasil precisa de uma reforma, nós somos totalmente a favor disso, sentimos essa demanda, sabemos que ela existe, que ela é absolutamente necessária e obrigatória, mas não é desse jeito, né, que tem que vir. Isso tem que vir de outro jeito, com todo cuidado, porque isso entorta a vida do país para as próximas décadas. Né? É isso. Então, ele foi muito bem nessa declaração. E foi realmente. Eu estou colocando aqui a pedido até da nossa audiência um dos absurdos, né, que foram colocados ali dos jabutis, né? Mas eu ouso afirmar, Fernão, não sei se vai concordar comigo, que essas questões ideológicas, elas são até mais facilmente retiradas do texto, né? Esses jabutis, né? Que foi colocado, o novo texto apresentado adicionou dispositivo que o cálculo do valor efetivo do imposto de renda deve reduzir as desigualdades de renda, gênero ou raça.
Quanto é o imposto? Depende. Você é branco, negro ou índio? Absurdo. E aí ele dá o texto aí que foi colocado. Mas eu percebo, Fernão, que esses jabutis, eles já foram identificados e o pessoal já conseguiu, inclusive, solicitar a retirada do texto. Mas tem coisa como o nosso tributarista Hamilton colocou de uma forma muito sábia, que vão muito além dessas questões só tópicas, porque elas vão na questão não só do Pacto Federativo, que eu acho que é importante a gente discutir isso melhor, elas vão na questão também de quem fará o julgamento das divergências, porque atualmente isso é feito nos tribunais dos estados, isso passaria a ser feito centralizadamente pela Justiça Federal, que arbitraria, inclusive, os impostos ou as celeumas ou as dificuldades de interpretação da lei entre estados e municípios. Ou seja, para nós que somos leigos no assunto, né, e isso, em geral, para a opinião pública, para o comum dos mortais aqui, né, você tem que ter sempre uma coisa em mente. A democracia, né, o raciocínio central da questão democrática é a divisão do poder, né? Porque você sabe, por tudo que a história mostrou, né, a trágica história da humanidade mostrou, é que em todos os pontos em que você concentra poder, você cria um foco de corrupção, né? E quanto mais concentrado esse poder, mais podre será essa corrupção, né? E mais violência custará para sair dela, né? Isso é história da humanidade. Não tem, é uma regra básica, fundamental. Então, qualquer coisa que concentre o poder, né, o sujeito, o cidadão aqui de fora tem que ter horror dela, né? Tem que ter horror dela. Na democracia suíça, que é a mais perfeita, porque tem 730 anos de duração, que eles estão experimentando coisas e ajustando os ponteirinhos e tal, né, você tem essa regra da subsidiariedade lá posta na Constituição, né? Qualquer problema tem que ser a solução, a primeira abordagem para uma solução é obrigatoriamente no setor privado. Se o setor privado se mostrar incapaz de fazê-lo, então você está autorizado a ir para a primeira instância do setor público, que é o municipal, é o local, né? Se o municipal não conseguir resolver o problema, então você está autorizado a ir para o estadual, e se o estadual não conseguir resolver o problema, então finalmente você pode recorrer ao federal. Por quê? Porque isso é a história do mundo, cara. Né? Nós passamos a nossa existência inteira, com exceção de um pedacinho desse tamanho, que é agora a Idade Moderna, né, sob absolutismo. Né? Se o rei acordasse de mau humor, ele podia mandar cortar 100 cabeças, a troco de nada. Né? Então, como é que você detém isso? Isso foi uma construção, né, gigantesca, que custou rios de sangue, lagos de lágrimas, entendeu? E nós estamos jogando isso fora com uma facilidade, né, que nenhum povo civilizado hoje admite. Quando você toca nesses direitos de qualquer nação europeia, né, mesmo as mais corruptas e decadentes, o pessoal sai para a rua e quebra tudo durante meses até parar, né? Porque desse ponto não passa. Você não pode admitir isso, porque você volta para a Idade Média. Vejam o que aconteceu com a Rússia, com a China, países gigantescos, né, com populações gigantescas. Voltaram para o tempo do Gengis Khan. Passaram o século XX inteiro no tempo do Gengis Khan. Né? O cara trucidando gente na rua. Né? E é isso que vai acontecer se a gente não disser que não quer. Né? E de uma forma absolutamente convincente, sabe? E pagar o preço disso. A liberdade tem que ser conquistada por cada geração, gente. Não existe isso de você levar isso grátis. Né? Algumas gerações, muito raramente, passaram um período onde isso não chegou a ser ameaçado, mas, pô, nós saímos no século XX do Hitler. Depois do Hitler, você teve
e junto com o Hitler você teve o Stalin, depois você teve o Mao Tse-tung, depois você teve o Camboja, né? Massacres de extensões gigantescas, né? Genocídios, barbaridades impensáveis. E todos esses caras têm o mesmo perfil psicológico desses que estão aí. São esses caras que eles têm como admirações, né? São esses caras que estão na parede deles, as fotografias, né? São esses caras que eles incensam. Então, a gente não pode ter ilusão sobre isso. Cara, eles estão empurrando isso numa velocidade, com uma brutalidade que não deixa nenhuma dúvida sobre quais são as intenções deles. E até onde eles pretendem ir para nos impor isso. Então, temos que abrir o olho, gente. Não é brincadeira isso que está acontecendo aí. Não é brincadeira. Não tem um ponto sem nó. Tudo que eles fizeram nesses 6 meses tem esse mesmo sentido, né, de empurra-empurra, de brutalidade, de concentração do poder, de eliminação dos outros poderes concorrentes, né? Não tem mais Congresso, não tem mais judiciário, não tem mais Constituição, não tem mais nada. Nós estamos a pé na mão desses caras. E se a gente não reagir, vai piorar muito. E é isso. Nós estamos chegando ao finalzinho, Fernão. Eu queria deixar algumas sugestões para a nossa audiência, né? Uma é que vocês entrem no canal do Fernão e vejam essa entrevista que ele fez ontem, essa conversa com o Hamilton, né? O doutor Hamilton, nossa, é uma sumidade, e ali tem várias perguntas que estão sem respostas e que não podem ser... nenhuma reforma pode ser aprovada sem que essas perguntas sejam respondidas, com responsabilidade. Segunda sugestão que eu faço é que vocês ajudem, né, os nossos parlamentares da base de oposição, colocando isso para as pessoas, da nossa indignação com essa aprovação assodada, com essa tentativa de tratorar o Congresso Nacional. Nós colocamos algumas questões aqui, existem outras, viu, Fernão? Existem questão das forças também que impõem ali uma aprovação do imposto do pecado, né, do imposto verde, tem gente colocando IPVA sobre máquina agrícola, tem muita coisa que foi colocada ali, muita sujeira, muito jabuti, que precisa ser discutido com responsabilidade. Como eu falei, o Fernão também falou, e o próprio doutor Hamilton falou na entrevista ontem, que a reforma tributária é uma urgência para o Brasil, isso é ponto pacífico. Agora, o como e de uma forma responsável é o mínimo que se exige do nosso Congresso Nacional. Então, eu deixo essa sugestão. Eu ontem tive a oportunidade também de ir ao cinema com a minha mãe, foi aniversário dela, e ela me pediu para ver Sound of Freedom, e eu deixo essa sugestão também para a nossa audiência, para você, Fernão, um filme fabuloso, que foi estreado aqui no Independence Day, na Semana da Independência dos Estados Unidos, mas que, infelizmente, não chegou no Brasil, mas eu espero que chegue aí nas próximas semanas, e deixo essa sugestão para a nossa audiência. Vão na página do Fernão, que vocês vão encontrar essa entrevista de ontem fantástica, e se Deus quiser, semana que vem a gente está aí com mais um pingo de liberdade. Fernão, um abraço, eu deixo com você as palavras aí de despedida para a nossa audiência. É isso, gente, as palavras são essas que eu disse, não é brincadeira o que está acontecendo, não vai parar enquanto a gente não disser que chega, e de uma forma absolutamente convincente, entendeu? Se a gente não disser isso, nós vamos comer o pão que o diabo amassou. Um abraço, Fernão. Até semana que vem. Até.